Olá, olá! Semana nova começando e a gente vai iniciar um tema novo na nossa lição da Escola Sabatina, o guia de estudo sistematizado para a gente aprender sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, tá bom? A gente está estudando aqui a lição do trimestre e está quase no finzinho, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E hoje a gente vai falar de um tema novo, falando de duas histórias aqui de mulheres, Ruth e Esther. A gente está estudando profecia e a gente vai ver a importância da mulher, o potencial. Muita gente diz aí que a Bíblia é machista, é patriarcal, né? Tenta usar a Bíblia de forma distorcida para inferiorizar. Apesar do pecado ter vindo de uma mulher, inicialmente de Eva, né, que cedeu ali aos enganos de Satanás, foi através da mulher que a profecia messiânica veio. Jesus veio do ventre da mulher e a mulher tem um papel importante na Bíblia. A gente vai ver histórias aqui também de mulheres que mostram relatos, experiências que apontam para o cumprimento profético nos últimos dias, tá bom? Então fica comigo após a vinheta porque vai valer a pena. E hoje tem interpretação da ilustração da imagem da semana. Então fica até o final aí porque, como eu sempre digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando aqui a telinha, os slides, para ficar visualmente melhor. Hoje, sábado, dia 7 de junho, e a gente está iniciando aí a lição número 11, são 13, né? O trimestre. A gente vai ver aqui a história de Ruth e Esther, tá bom? Então, a gente vai fazer uma introdução rápida aqui da semana, do que a gente vai ver na semana. E a gente já vê aqui a imagem que muita gente fica aguardando aí, né? Jardel, a imagem, seu canal é legal, seus vídeos, porque mostra a interpretação da imagem que outros canais não mostram. Então, fico muito honrado aí, né? Por você que acompanha a gente aqui, que gosta também dessa interpretação. E diz aí o que é que você acha dessa imagem, tá bom? Eu vou dizer aqui o que é que me veio à mente, sem estudar tudo, né? Mas aqui a gente já vê aqui a imagem da mulher, de uma noiva aqui em cima da Bíblia, né? Uma sombra, o sol, a luz iluminando aqui de Deus, o poder de Deus iluminando, mostrando aqui no céu, nas nuvens, e a sombra dela é uma igreja. Então a gente vê aqui, como eu falei, a representação clara, né? Como eu disse aí, muita gente diz que a Bíblia é machista, é patriarcal, inferioriza a mulher, mas na verdade não, a mulher tem uma importância fundamental na profecia bíblica, porque a mulher representa o povo de Deus. Aqui na Bíblia, a mulher é a noiva de Cristo, é a igreja, é o seu povo, né? Então a gente vai ver claramente o exemplo, a importância da figura da mulher dentro da Bíblia, no contexto bíblico da profecia. E aqui a imagem a gente vê isso, né? A luz de Deus iluminando a sua noiva. Jesus é o noivo, o povo de Deus, a igreja é a sua noiva, e aqui está a mulher, a noiva, representando esse papel importante, com a sombra aqui representando a igreja, tá bom? Então, basicamente é isso que eu enxergo aqui. Durante a semana a gente pode descobrir mais coisas aqui escondidas nessa imagem. Se você conseguiu enxergar algo mais aqui, comenta aí, deixa esse desafio para você. Comenta, diz a sua visão aí sobre essa imagem aqui com o tema que a gente está vendo aqui de Ruth e Esther. E tem tudo a ver porque Ruth, a gente sabe da história, a gente vai ver aqui, né? Era uma esposa que perdeu o marido, ficou viúva. E Esther também tem importância na questão do matrimônio, casou com um rei e evitou que o povo fosse destruído. Então, duas noivas, duas esposas, duas mulheres. E aí tem uma representação clara com o povo de Deus, com o povo de Israel e com a volta de Jesus para buscar a sua noiva, tá bom? Então, muito bacana aqui, esse estudo promete. Vamos ver a introdução aqui. Eu peguei aqui o nosso verso para memorizar, que antigamente a gente chamava do verso áureo, né? Então tá aqui, ó, em Esther, capítulo 5, no verso 2. Pega a sua Bíblia aí e acompanha. Tá aqui, ó. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E aqui a gente já vê, já pode fazer até um paralelo com os últimos dias, né? Jesus, o noivo, encontrando a sua noiva, ela alcança favor diante do rei. E é assim que o povo de Israel, a igreja de Cristo, mesmo sendo indigna, a gente encontra favor diante do grande rei dos reis, né? E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então a gente vai ver o desfecho de toda essa história. Se você já conhece aí, você sabe bem como é que tudo ocorreu. Não vou dar spoiler aqui, porque a semana toda a gente vai estudar isso, né? E quem não conhece, fica ligado, acompanha aqui. Nesta semana, continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias. A gente viu na lição passada eventos aqui, histórias de Noé, do dilúvio, né? Que demonstram, são exemplos práticos do que o que Deus fala se cumpre. Né? Ou seja, aconteceu no passado e vai acontecer de novo na profecia que ainda não veio, que é a volta de Jesus, tá bom?
a segunda vinda. E aqui na história de Ruth e Esté, a gente vai continuar vendo exemplos, vai continuar vendo na história aqui, ó, a usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e a entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer a nossa fé. Então é para isso que tem aí os exemplos na Bíblia, a história da Bíblia, ela demonstra, né, que Deus é fiel, né? Ele avisa, ele alerta, ele tem um plano de salvação, porque a profecia aponta para isso, né? O plano de salvação, de redenção em Jesus Cristo. Toda a essência, todo o foco do Velho Testamento e do Novo é Jesus Cristo, tá? É o ser humano se afastando e Deus renovando, restaurando, buscando, através da sua misericórdia e da sua graça, resgatar a humanidade caída das armadilhas de Satanás, das garras do diabo, né? Então a gente precisa entender bem isso, porque a qualquer momento as coisas podem avançar e o desfecho pode chegar ainda na nossa geração, tá bom? Porque os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo, a gente precisa estar preparado, né? Então aqui eu vou começar aqui pegando aqui o auxiliar do professor, tem um comentário aqui muito legal, né? Como eu disse, muito diferente do que quem não estuda a Bíblia fala, que a Bíblia é machista, né? Inferioriza a mulher, que é patriarcal, isso e aquilo. A gente vai ver aqui, ó, que a Bíblia apresenta várias mulheres que desempenharam papéis significativos na história da salvação. Primeiro, já desde o início lá com Eva, né? Cujo nome significa vida, porque era a mãe de todos os viventes. Como eu disse, apesar de ter começado o pecado com ela ali, que foi enganada, né? Eva transmitiu a semente messiânica que culminou no nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, ela pecou, o pecado entrou por ela, mas também a salvação veio por ela. Então, tá kit, né? Então, Deus, de forma muito sábia e provedora, ele sabe corrigir as coisas melhor do que ninguém, né? Então, durante o período patriarcal, figuras como Sara, Rebeca, Raquel e Lia, bem como Tamar, exerceram influência poderosa no desenvolvimento da história da salvação. Suas ações foram essenciais para a continuidade da linhagem messiânica, da linhagem de Jesus, né? Na época do Êxodo, por exemplo, Israel devia sua sobrevivência a 2 mulheres, quando o faraó decretou a matança de todos os recém-nascidos do sexo masculino de Israel. A gente sabe bem essa história, né? As parteiras ali, que está em Êxodo 1, versos 15 a 17, e até mesmo a filha do próprio faraó, em Êxodo 2:5, que pegou Moisés ali no rio das águas da manjedoura, que foi colocada ali no rio, né? E outras tantas mulheres, como tem ali a referência em Êxodo, capítulo 2, no verso 7. Então, diversas mulheres são lembradas na Torá, no Pentateuco, que são 5 os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Então, todas elas foram tidas como essenciais na salvação do povo de Israel, muitas vezes arriscando a própria vida, né? Posteriormente, o auxiliar aqui, o guia, o comentário, coloca que Débora, a juíza, a profetisa ali que julgou Israel, é referida como aquela que se levantou e salvou Israel na guerra. Está lá no livro de Juízes 5:7. Raabe salvou espiões e assim ajudou a salvar Israel em sua luta contra os cananeus. Inclusive, aqui vem uma curiosidade bacana, né? De acordo com a genealogia de Jesus, registrada por Mateus, Raabe, essa mesma Raabe aí que ajudou ali os espiões, né? Foi a mãe de Boaz. E aí a gente vê a conexão com a história da semana, né? Boaz que se casou com Ruth e se tornou o ancestral do Messias, conforme Mateus 1, verso 5, né? Então, nesta lição, vamos nos concentrar em 2 mulheres importantes que deram seus nomes a livros bíblicos, Ruth e Esté. E aí a gente vai ver uma coisa interessante que eu vou continuar falando aqui para vocês, que apesar da diferença no tempo delas duas e no cenário de suas histórias, de certa forma, essas 2 mulheres exemplificaram o caráter de muitas mulheres que Deus designou para ajudar a salvar o seu povo, né, o povo de Israel. Então, mata qualquer narrativa distorcida de que a Bíblia é machista, é patriarcal, inferioriza a mulher, né? Enfim, é quem não estuda e acaba tirando texto de um contexto para inventar pretexto, para inventar mimimi, né? Então aqui no início da lição do sábado coloca aqui, né, que 2 mulheres importantes como Ruth e Esté tocaram o coração de inúmeras gerações, né? A primeira, que é Ruth, era uma viúva sem recursos que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, que era o seu parente resgatador, né? O casamento deles se tornou uma das histórias de amor mais admirada na Bíblia pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós, pelo seu povo, né? E aqui no auxiliar ele coloca isso, que a história do próprio povo de Israel é emoldurada nessas narrativas, nas histórias de Ruth e de Esté, né? Olha aqui que curiosidade, ó. Ruth viveu nos dias em que os juízes julgavam. Está lá em Ruth, capítulo 1, no verso 1.
E isso era durante o período inicial ali do povo de Israel, quando as tribos ainda estavam se estabelecendo na Terra Prometida, né? Então era no início de tudo, no início da nação de Israel ali se estruturando. Já Esté já é diferente. Esté vem aqui, ó, como a segunda, era uma jovem que vivia em terra estrangeira, tomou conhecimento de uma conspiração para destruir o seu povo e se viu empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-los, né? E aqui no auxiliar coloca o seguinte, ó, Esté era pertencente ao último período do povo de Israel, durante o exílio persa. Então perceba que Deus usa uma mulher para representar o início da história do seu povo de Israel, e usa uma mulher para salvar o povo ali, e no final da vida ali da história de Israel como nação, né, dali do exílio, que aí o povo se distanciou, se dispersou, foi destruído por conta a gente estudou isso, né, da idolatria, da desobediência, enfim, do distanciamento de Deus. A gente vê outra mulher chegando, que é Esté, para trazer um exemplo do que vai acontecer também nos nossos dias, né? O fato de que a história bíblica de Israel começa e termina com a voz de uma mulher é significativo, pois na Bíblia uma mulher frequentemente simboliza a Igreja de Deus. Portanto, podemos nos perguntar como essas duas mulheres representam a Igreja de Deus e quais as lições nós podemos, como Igreja de Deus, nos últimos dias, aprender com elas, né? Então, muito forte isso aqui. Então, a gente vai ver aqui muito aprendizado com relação à interpretação da profecia, estudando história de Ruth e Esté. Assim como a gente tem visto aqui conceitos, fundamentos do Antigo Testamento, de Gênesis, a história de Noé, do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, que muita gente negligencia, acha que não tem nada a ver. E a Bíblia mostra que a gente tem que estudar com um pouco aqui e um pouco ali, texto sobre texto, regra com regra, preceito sobre preceito, né? É assim que a gente entende a profecia sem distorcer a palavra de Deus, tá bom? Então aqui, coloco aqui no guia ainda, sabemos que nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da Igreja de Deus, o que nos diz muito sobre como ele considera seu povo. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, Esté e Ruth, né? Cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus e tirar todas as lições que pudermos da experiência delas, tá bom? Amém, né? Que a gente consiga aí aproveitar ao máximo essa semana aí. O guia aqui do professor finaliza dizendo o seguinte, é interessante a gente observar que as sociedades nômades geralmente valorizavam muito as mulheres mais do que as sociedades sedentárias. Então o povo de Deus sempre foi nômade, acampava, né? E viajava, e peregrinava, e acampava em tendas. Então eram povos nômades, e a mulher sempre teve uma importância grande nessa comunidade assim. Mais do que em comunidades sedentárias como a gente vive hoje, né? Considerando essa tendência, é pertinente refletir sobre como as vozes e a influência de Ruth e Esté, assim como suas contrapartes modernas atualmente, podem ser particularmente valiosas em um mundo que está se tornando cada vez mais instável, violento e negligente, né? Principalmente com as mulheres, né? Ao ponto de ter aí a necessidade de Lei Maria da Penha, disso e daquilo, né? Então a gente vê a distorção, a atrocidade, o mundo chegando, a iniquidade tomando conta. Então a gente vê aqui também um relato de exemplo de que Deus vai usar e tem usado mulheres para ser também essa ponte, esse meio de salvação para o povo dele, né? Então que a gente possa aí, você que é mulher, se valorize, encontre o seu real sentido para honrar e glorificar a Deus, para exercer a missão de Deus aqui nessa terra, porque você tem um papel importante. O chamado da mulher, a gente vai ver aqui que é essencial para a salvação do povo de Deus, né? Colocando aqui para finalizar, tem uma mensagem aqui do professor Gilberto Brasiliano, e aí a gente encerra o dia de hoje, né, com essa abertura aqui da introdução da semana. Professor Brasiliano que tem um estudo aí, lição fácil, eu gosto de pegar os comentários dele, ele coloca aqui, ó, mulher em profecia é um símbolo poderoso da Igreja de Deus, e as histórias dessas duas mulheres irão traçar um paralelo da nossa história diante das provações do tempo do fim. Ruth, abençoada pelo parente Boaz, representa Cristo, nos resgatando e nos dando um nome e uma herança. Esté, enfrentando a ira de Amã, ou muitos chamam de Ramã, né? Representou a igreja lutando no tempo do fim contra as perseguições que o diabo irá mover contra o povo de Deus. Valerá muito a pena estudarmos e aprendermos essas poderosas lições aqui, tá bom? Então é isso. Se você está ansioso, curioso aí e vai acompanhar, dá um curtir aí. Comenta aqui o que, é que você acha da imagem da ilustração, dessa história de Ruth e Esté. São histórias belas, né? E essa relação, esse paralelo que a gente faz com as profecias no tempo do fim, né? A lição passada a gente estudou para quem o fim tem chegado. E a gente está vendo o complemento, a sequência lógica de toda essa interpretação da Bíblia para a gente não ser pego de surpresa e estarmos preparados para a volta de Jesus, tá bom? Então é isso, curte,
comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Eu sempre termino assim porque você vai receber avisos, notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui e você vai ajudar a mensagem de Deus através desse vídeo, através da minha voz, através desse estudo da lição, do guia de estudo da Bíblia, a chegar em pessoas que estão procurando sobre Deus, sobre Bíblia aí na internet. Então você vai ser um missionário, um duplicador quando você curte, comenta, se inscreve. Parece que não, né? Parece que é bobagem curtir e comentar, mas o algoritmo, a inteligência artificial, as redes sociais têm um sistema que ele olha se o conteúdo é interessante assim. Quando você curte, comenta, ele dá relevância e ele manda esse conteúdo para outras pessoas, até desconhecidos, tá bom? Então, dá essa moral aí e ajuda. Eu aguardo você amanhã no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.